Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Nessa semana, no dia 7 de setembro, comemoramos 199 anos da independência do Brasil. Mas mais que contar o processo de independência, o fator dos personagens como Dom Pedro I ou José Bonifácio, eu irei propor uma reflexão e por que 7 de setembro não é o dia da nossa independência. Antes de eu seguir com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.300 inscritos. Nunca se esqueça que eu sempre deixo aqui na descrição as referências que eu uso para fazer o vídeo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Você já deve ter ficado confuso comigo dizendo que o 7 de setembro não foi o dia da nossa independência. Mas também você pode estar achando que eu vou fazer um grande discurso de como o Brasil nunca foi independente de verdade, de que a gente sempre ficou à mercê do capital internacional, das potências europeias, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. O meu ponto é lembrar que a independência é uma data arbitrária, feita por tanto historiadores como outras personalidades intelectuais que querem utilizar de uma data, uma efeméride, para dar um sentido de algo mais profundo. No caso, o 7 de setembro é o dia da nossa independência, como se já no dia 8 o Brasil já fosse um país independente e que tudo que a gente precisava era Dom Pedro I brandar a espada frente ao rio Ipiranga e lá fazer o seu famoso grito de liberdade. O senso comum ainda regurgita o que era muito comum no passado, que era essa fixação por datas comemorativas focadas em um personagem. O interessante da história era entender o que a gente chama de ruptura. Aquele momento que, a partir de algum acontecimento ou fenômeno ou data, as coisas não são mais as mesmas. Novas características e atores entram em jogo, estabelecendo um novo contexto. E a independência, com o 7 de setembro, é um exemplo taxativo disso. Mas aí a gente esquece e entende que esse 7 de setembro mais limita e conta uma narrativa do que realmente é a independência do Brasil. Primeiramente, a gente tem que pensar que o que a gente chama de independência do Brasil é a continuidade de vários eventos que já aconteciam décadas anteriores a 1822 no Brasil e no mundo. Um século XVIII que estava colocando em crise tudo aquilo que a gente entendia por sistema colonial, ou seja, as relações de colônia e sua metrópole. A população estava ficando cansada de obedecer ter certos ditames portugueses, ou melhor dizendo, metropolitanos. O fortalecimento da sociedade colonial, as ideias iluministas, a vontade de fazer negócios para mais países e povos sem a intromissão do Estado. Esse tipo de discurso está sendo colocado em voga no século XVIII e vai estabelecer novas diretrizes no século XIX. Um século que vai começar a ter, em uma forma mais expansiva, a ideia de liberalismo como constituição a limitar o poder do rei e assegurar a participação política de cidadãos escolhidos. Assim como também vamos ter várias mudanças de caráter econômico que vão pressionar para um novo entendimento do Brasil como colônia naquele todo sistema que já instituía a nossa relação com Portugal. Mas é importante entender que o 7 de setembro não é o único definidor de uma independência no Brasil. Que papos emancipacionistas que mudavam o status dos colonos brasileiros frente a Portugal já vinha por décadas. E com a vinda da família real em 1808, a instituição de Reino Unido em 1815, a Revolução Liberal de 1820, tudo isso vai fazendo o cenário que vai resultar na independência em 1822. E além do mais, mostra que as disputas políticas eram muito fortes, que estavam presentes tanto em núcleos organizados de elites econômicas e intelectuais, assim como também de núcleos regionais que queriam interesses ali na colônia, assim como também de lideranças mais populares que tinham as suas próprias demandas naquele cenário de maior emancipação política. Então a gente tem que ver sim que se pelo menos a gente pode falar que a crise do século XVIII ou outros eventos de décadas anteriores à independência não são de fato a raiz de tudo isso,
elas já pronunciam alguns processos, iniciam algumas questões que vão fazer a independência e o melhor, vão deixar mais claro que alguns anos antes da independência, em 1820, 1821, várias batalhas de visões políticas e projetos de país estavam ali fazendo grande pressão para depois acontecer o que a gente entende por independência. Muito mais do que um ato de ousadia de Dom Pedro I, a independência, quando ele grita, é o resultado de um monte de brigas políticas de que ou Dom Pedro I assumia um certo protagonismo e se juntava a uma facção para tomar uma atitude que veio a ser a independência, ou ele iria ficar à mão desse debate e de vários outros grupos que estavam tentando consolidar a sua hegemonia, a sua visão política. E se do mesmo jeito que a gente fala que o processo de independência é bem anterior a 1822, nós temos que pensar que a independência também continua após o 7 de setembro. Afinal de contas, nós vamos ter várias visões de Brasil que vão reagir ao 7 de setembro. Lembrando que o Brasil não era um lugar delimitado, nacional. Existiam várias pátrias, seja baiana, mineira, paulista, pernambucana, grão-paraense. São vários agrupamentos regionais que têm contextos e cotidianos que não dependem da escolha de uma grande liderança nacional. Nem se viam pertencentes a um grande território nacional. A ideia de um Brasil unido, com símbolos nacionais e cultura comum, entre vários outros pontos, é algo que vai ser estabelecido no segundo reinado, com Dom Pedro II. Então, o processo de independência também veio tanto em Dom Pedro I conquistar estados e fazer a vez a independência se concretizar, debater com outros líderes que queriam, inclusive, outros meios políticos para o Brasil, e muitas vezes, inclusive, de teor republicano ou mais liberal. Assim como também nós vamos ter toda uma guerra de independência, porque vários estados e vários grupos não queriam Dom Pedro I. Ainda queriam a mudança, ou melhor, a autoridade da metrópole portuguesa. E muitas visões, muitos tons de cinza se manifestam. Tem gente que quer continuar com Portugal, mas Portugal de um jeito mais liberal. Assim como tem gente que quer se manter fiel a Portugal e com Portugal com muito poder influenciando na vida dos brasileiros. Então a gente tem que ver que nos anos a seguir são vários Brasis sendo convencidos ou conquistados à causa da independência, que na prática é o interesse e a campanha de políticas e pensamento de sociedades do Centro-Sul. Estamos falando de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, que são de fato as províncias, melhor dizendo, que irão espalhar a sua ideia de independência e vão fazer com que isso se espalhe pelas outras províncias. Então, é um processo, a independência é algo que estava antes e depois do 7 de setembro. E até mesmo quando vai ser a independência. Por que tem que ser um arbitrário grito de Dom Pedro I e não na sua posse como rei em 12 de outubro de 1822? Por que não quando Portugal reconhece a independência em 1825? Então a gente consegue ver que são datas arbitrárias escolhidas por pessoas que estão querendo passar uma imagem ou dar relevância a um processo histórico. O grito da independência de Dom Pedro I, além de colocar grande força à sua personalidade, transforma ele num herói, um mito nacional. E dá para perceber, inclusive, como eu já falei em outros vídeos, que isso com certeza tem respaldo na historiografia extremamente nacionalista e puxa-saquista que faziam ao Dom Pedro I e ao Dom Pedro II. E dá para notar que colocar ele como arauto da independência, gritando e erguendo a espada, é uma versão que caía muito bem à imagem oficial desses líderes imperiais. Por fim, temos que pensar que a independência também não contemplou todo mundo. Afinal de contas, os escravos continuavam existindo, os indígenas ainda eram combatidos, ainda existiam as guerras justas para se exterminar tribos, para se liberar territórios, para se fazer alguma força econômica vingar, principalmente de cunho agrário. Então a gente vai ter ainda muito dessa cidadania negada a certos grupos. Isso vale também para mulheres, isso vale também para alguns setores da sociedade, como os analfabetos. Então a independência do Brasil ainda retira da política oficial muitos grupos. E ela não tem essa preocupação também de se aumentar, de se expandir a cidadania, a ideia que se tinha. Pelo menos não pelos líderes que vão ganhar a causa da independência. Então a gente também tem que ver isso, que independência é essa? Para quem? E se a gente está tanto valendo essa ideia de independência,
ela não está, na verdade, sendo o discurso de um grupo que foi vitorioso, que conseguiu ganhar a hegemonia? Temos que pensar isso. Assim como também a independência, ela acabou? Ela é um processo minimamente político que envolve autonomia, envolve a execução de certos direitos básicos, envolve a concretização do Brasil como uma unidade nacional comum a tudo, que seja soberana e autônoma. São várias discussões que a gente tem que ver e que, inclusive, ajudam a gente a problematizar o que é o Brasil ser independente. O que é essa independência? Os atores envolvidos, o contexto estabelecido. Isso sim enriquece muito. Muito mais, inclusive, do que a gente simplesmente ficar resumindo a independência e a história de Dom Pedro I indo visitar a Marquesa de Santos e tendo diarreia no caminho de volta. A gente consegue fazer, inclusive, debates mais profundos, e mesmo na sala de aula ou na imprensa, falando justamente que a independência é muito mais do que meramente o 7 de setembro. É independência, mas também pode não ser. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e segunda-feira tem mais um Direto do Forno. Até lá!